Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos ao nosso treinamento, Oficina Legislativa. Essa tarde vai ser um momento único para nós de atualizar os nossos conhecimentos sobre o processo legislativo e tirar dúvidas sobre o uso do SUAP. Nós vamos ter a primeira palestra com a nossa diretora legislativa, que é a doutora Gabriela, que é advogada e pós-graduada em Direito Público, e vai falar para a gente sobre o processo legislativo. E, em seguida, vamos ouvir o Cadu, que é servidor do TI, é web designer da casa, e vai tirar dúvidas sobre o SUAP. Então, muito obrigada e um ótimo curso para todos. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela, eu estou na diretoria legislativa. Então, de antemão, a gente já coloca o nosso serviço, a nossa diretoria à disposição de todos vocês. Eu tomei o cuidado de fazer um levantamento junto ao meu pessoal da diretoria em cima do que mais tem sido recorrente em dúvidas de vocês e até, às vezes, algumas falhas na procedimentalização do processo legislativo. Então, esse material está bem completo, ele tem o processo legislativo nele praticamente todo, mas eu vou dar alguns enfoques, tá? E, à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês podem me levantar na mão que a gente vai esclarecendo, tá? Então, vamos lá. Só fazendo um aparato sobre como é representado, como o nosso poder legislativo ele é representado, né, no município. Ele é exercido pela Câmara, né, composta pelos vereadores, que são eleitos para cada legislatura, entre os cidadãos maiores de 18 anos, no exercício de seus direitos políticos pelo voto direto e secreto. A nossa legislatura ela tem 4 anos de duração. Inicia-se no dia 1º de janeiro do ano seguinte da eleição, e cada ano da legislatura é denominado sessão legislativa. Isso aqui é muito importante, e eu faço muita questão de sempre começar as nossas palestras sobre isso, porque existe essa diferenciação, ela é importante em relação ao arquivamento de projetos, né, de proposituras, e a sua possibilidade de representação. Então, a gente sempre traz essa diferenciação exatamente para isso. A gente vai tratar disso mais à frente. A nossa sessão legislativa ela se desenvolve do dia 1º de fevereiro ao dia 15 de julho e do dia 1º de agosto ao dia 31 de dezembro. Isso aqui são algumas das nossas leis de maior destaque no município, que é o nosso plano diretor, que inclusive foi alterado recentemente, né? O Código de Obras, Código de Posturas, também o Código Tributário, que foi objeto de alteração bem recente também, o Estatuto de Servidor Público, a lei que regulamenta o processo administrativo, o nosso regime de previdência e a lei que trata do uso e alienação de bens municipais. Eu trouxe essas leis porque, como são leis muito importantes para nós, eu acho que vale a pena dar uma olhada, dar uma conferida. As atribuições da Câmara, né? O artigo 63 e 64 da nossa lei orgânica traz algumas das nossas competências, dentre elas, né? Tratar de assuntos de interesse local, como assistência à saúde, a proteção e garantia de pessoas portadoras de deficiência, pessoas com deficiência, abertura de meios de acesso à cultura, educação, ciência, políticas públicas do município. Eu trouxe aqui o rol todo para vocês a título de exemplificação. A gente não vai explorar isso tudo, porque eu acho que não tem necessidade nesse momento, mas, para quem quiser, está nesses artigos 63 e 64. Acho que é extremamente importante para vocês que estão nos gabinetes, né, prestando auxílio aos vereadores, terem conhecimento sobre esses artigos. A Câmara ela possui algumas funções, dentre elas a sua função legislativa, né, que é a nossa função típica, a função mais importante da nossa casa, é a legislativa, de fiscalização, de controle dos atos, do controle externo do Poder Executivo e julgamento político administrativo, e também as funções que são atinentes às nossas gestões de economia interna, né, que é as nossas questões administrativas. O que é a função legislativa da Câmara? A elaboração, deliberação de emenda orgânica, projeto de lei, lei complementar, requerimento, moção, isso tudo. A fiscalização é o quê? O controle dos atos da administração, principalmente quanto à execução orçamentária e o julgamento de contas do prefeito. As funções de controle externo, que são a vigilância dos negócios do Poder Executivo, né?
e a função julgadora, que ocorre na hipótese que a gente tem que julgar o prefeito, vice-prefeito, vereador, quando eles cometem alguma infração político-administrativa. E a gestão dos assuntos da economia interna é a nossa parte administrativa. A mesa diretora, a nossa mesa, ela é composta pelo nosso presidente, primeiro, segundo, terceiro e quarto vice-presidentes, primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários e o nosso corregedor. Nós temos 2 tipos de comissão na casa, as permanentes e as temporárias. As permanentes são as que subsistem através da legislatura, né? Não tem prazo de duração, e elas funcionam e elas atuam no nosso processo legiferante na apreciação das proposituras. E as temporárias são criadas com a finalidade especial e possuem um prazo limitado de funcionamento, e não podem subsistir à legislatura. As nossas comissões permanentes, né, são 21 comissões hoje, foi criada uma recentemente, a CCJ, Finanças, Obras, Educação, Saúde, Lazer, todas essas daqui, Habitação, Legislação Participativa, Direitos do Consumidor, Empreendedorismo, Meio Ambiente, a Mista, essa daqui foi a última que foi criada, Comissão de Defesa e Direitos da Mulher. A composição das comissões. A CCJ e a Finança é composta por 11 membros, a Educação, Saúde e Trabalho são compostas por 9 membros, a Mista por 23 e as demais por 7 membros. A gente tem essa diferenciação em relação à quantidade de membros de cada uma delas. Isso aqui é muito importante a gente saber, até para que a gente consiga segurar o quórum nas votações. Em relação ao processo das comissões. Eu imagino que muitos de vocês são assessores de vereadores que são presidentes de comissões, certo? Então, eu acho que essa parte aqui é uma das partes mais importantes que a gente tem para tratar na nossa palestra, porque nós temos observado não só muita dificuldade em alguma das procedimentalizações, mas também alguns erros que têm acontecido. Então, eu acho que é uma parte muito importante, que vale muito a pena vocês se atentarem muito, e até quem tiver dúvida, a gente está à disposição para saná-las agora. Os presidentes das comissões, o que lhes compete? Convocar as reuniões, né, ordinárias e extraordinárias, zelar pela ordem dos trabalhos, receber as matérias nas comissões e designar o relator, observar os prazos e representar a comissão nas relações entre a mesa e o plenário. Além disso, o que compete ao presidente? É submeter à apreciação da comissão os pedidos de vista durante a reunião da comissão, solicitado por um dos seus integrantes, não excedendo o prazo de 3 dias úteis e não ultrapassar mais de 2 pedidos de vista por propositura. Isso aqui, pessoal, é muito importante, porque assim, a gente tem observado muito algumas comissões dando 3, 4, 5 pedidos de vista por propositura. Não pode. São 2 pedidos de vista e o prazo de 3 dias úteis. Tá? Então, assim... além das competências que foram citadas, o presidente e o seu vice, né? Ele solicita substituto ao presidente da Câmara para um membro da comissão, convoca audiências públicas ouvida a comissão, expede convite à autoridade, enfim, para manifestar na audiência pública. E, além disso, o presidente não pode funcionar como relator. De hipótese alguma, o presidente das comissões ele pode ser relator naquela comissão, ok? Nada impede que ele seja membro de outra comissão e seja relator, mas na comissão no qual ele configura como presidente, ele não pode ser relator. E ele só terá direito a voto em caso de empate. Dos atos do presidente dessa comissão, cabe recurso de qualquer membro que pertence a essa comissão ao plenário, e ele será substituído, né, em sua ausência, falta, impedimento ou licença, pelo seu vice-presidente. Das reuniões das comissões permanentes. Elas se reunirão ordinariamente aqui na Câmara, e as reuniões extraordinárias, elas são sempre convocadas com antecedência mínima de 24 horas. Esse prazo ele é dispensado caso todos os integrantes eles convalidem essa convocação, assinem, né? Então, se o presidente pegar o ato de convocação e conseguir a assinatura de todos os membros da comissão, esse prazo de 24 horas é dispensado. Só nessa hipótese. Caso contrário, sempre com 24 horas de antecedência. E elas deliberarão sempre com a presença da maioria de seus membros
E o membro da comissão que deixar de comparecer por 2 reuniões consecutivas, sem justificativa, será advertido em plenário pela mesa e exigido seu direito, seu cumprimento do seu dever. Isso aqui é muito importante. A gente tem recebido muita reclamação nesse sentido. O vereador não comparece, o que a gente faz? Adverte o vereador em relação à necessidade do comparecimento dele na reunião. Caso ele não compareça, encaminhe o expediente por escrito à presidência, né, à mesa diretora, para que tomem as providências. Os prazos das comissões. A comissão ela tem 10 dias úteis para apreciar o processo como um todo. E o presidente ele tem 2 dias para designar o relator, e o relator tem 5 dias úteis para apresentar o relatório. Isso aqui é muito importante, viu, pessoal, esses prazos. Porque hoje, assim, uma das maiores dificuldades que a gente tem enfrentado é o cumprimento desses prazos nas comissões, principalmente em relação à relatoria dos processos. Então, é esse prazo de 5 dias úteis. E caso esse prazo não seja cumprido, o presidente da comissão pode avocar o processo e emitir seu relatório. E, caso a comissão não cumpra esse prazo total de 10 dias, o processo pode ser avocado pelo presidente da Câmara, enviado a outra comissão ou inserido na ordem do dia sem o parecer da comissão faltosa. E todos esses prazos aqui eles são contados em dobro para a comissão mista. Em relação ao relatório e o parecer. O relatório é o pronunciamento da comissão, né, sobre a matéria submetida a seu exame. Ele deverá ser escrito e versará sobre a matéria principal e sobre as emendas, subemendas, substitutivo que for apresentado para a comissão. Isso aqui também é muito importante. Tem acontecido com muita frequência nas comissões, os relatórios, processo tem emenda. O vereador não tem citado a emenda em relatório, tem sido omisso em relação às emendas, e muitas vezes, durante a apreciação desse processo pela comissão, no seu colegiado, até pela correria da procedimentalização, eles esquecem de ver que tinha essa emenda, enfim, tem acontecido de emendas, existirem emendas no processo, e elas não serem apreciadas nem pelo relatório e nem na reunião da comissão. Então, todas as vezes que vocês pegarem processos para relatar, observem isso. Tem emenda, tem substitutivo, tem o que quer que seja, constar isso expressamente no relatório. Olha, nós aprovamos o projeto e acolhemos a emenda, rejeitamos a emenda, o que quer que seja, mas constar isso expressamente. Isso é muito importante para nós, até para o trabalho da Procuradoria também, porque um substitutivo ele é uma alteração total no texto do projeto. Então, caso seja acolhido o substitutivo, é muito importante que isso conste expressamente nesse relatório. E quando já falei aqui, né, falar sobre expressamente. Outra coisa muito importante. As matérias que sofrem emendas, substitutivos, enfim, no plenário, elas não são discutidas no plenário. São acolhidos e são encaminhados para a CCJ ou para a mista, conforme o caso. E o relator ele deve pronunciar-se exclusivamente sobre a admissibilidade da proposta apresentada, não cabendo a manifestação sobre qualquer outro assunto. Então, por exemplo, o projeto sofreu uma emenda em plenário, foi encaminhado de volta para a CCJ. O vereador que foi designado relator, ele vai manifestar expressamente sobre o conteúdo daquela emenda apresentada em plenário. Mais nada. Mas na reunião, 3 vereadores apresentaram emenda. Não é o momento. Elas não serão apreciadas. É exclusivamente a apreciação daquela emenda, ok? Qualquer membro da comissão pode exarar um voto em separado, né, em relação ao voto do seu relator. E ele, se acolhido pela comissão, ele passará a constituir o seu parecer. E outra coisa muito importante, o vereador que tiver atuado como relator de alguma proposição em uma comissão permanente ou temporária, não poderá fazê-lo novamente sob pena de nulidade do documento. Então, também muito importante isso. Vocês, como assessores de vereadores, presidentes de comissão, principalmente as comissões temáticas, né? Analisar quem foi o relator na comissão anterior, o vereador, hipoteticamente, vereadora Ava. Na comissão permanente, ela não pode ser relatora novamente, ok? As atas das reuniões, também muito importante. De todas as reuniões das comissões, deverão lavrar-se atas delas todas. E o que deve constar na ata? A hora e o local da reunião, todos os vereadores que compareceram na reunião e os faltosos,
inclusive se tiver justificativa, a referência sucinta do que foi discutido no projeto, né? Os relatórios, os debates, enfim, a distribuição das matérias para os relatores, e essa ata ela tem que ser lida e aprovada a cada reunião, e a ata anterior será assinada pelo presidente e pelos vereadores presentes no momento da sua aprovação. Isso aqui é muito importante, porque muitas vezes, até pela essa questão toda do swap, né, que o Cadu vai abordar daqui a pouco, a gente tem se baseado muito nas atas das comissões, até para ver a questão de prazo, ver quem estava presente, teve emenda, não teve emenda. Então, é muito importante vocês se atentarem à lavra dessas atas, fazerem com que elas fiquem completas, né, constem todas as informações, porque muitas vezes, quando já aconteceu, o vereador tinha emenda no processo, o relator foi omisso, a comissão não falou nada, e na ata constava alguma coisa nesse sentido. Então, isso tem que constar no relatório, não só na ata. A ata também tem que fazer isso. Mas se atentar a esse documento, que tem muita comissão que, inclusive, nem tem feito ata. As comissões temporárias, né? Elas poderão ser especiais de inquérito, de representação e de investigação e processantes. As comissões especiais são aquelas que se destinam à elaboração e apreciação de estudos de problemas municipais e à tomada de posição da Câmara, entre outros assuntos de reconhecida relevância. Elas serão constituídas mediante apresentação de requerimentos subscritos por, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara, e o requerimento deverá indicar necessariamente a sua finalidade, devidamente fundamentada, o número dos membros dessa comissão e o prazo de seu funcionamento. Recebido e aprovado esse requerimento, o presidente indicará por meio de despacho, e depois de ouvidas as lideranças, os vereadores que comporão essa comissão especial, assegurando, tanto quanto possível, a nossa representação partidária. As comissões especiais de inquérito, elas terão poderes de investigação e serão criadas mediante requerimento de 1/3 dos membros da Câmara para apuração de fato certo e prazo determinado. Isso aqui é muito importante vocês se atentarem em relação aos requerimentos de SEI. Recebido o requerimento, né, o presidente mandará ele a publicação, ouvirá a liderança dos blocos, que terão 48 horas para poder indicar os membros. E, feita essa indicação dos membros, o presidente vai fazer a composição da comissão e mandar a publicação desse requerimento. E, caso o requerimento não cumpra algum desses critérios, ele será denegado pelo presidente e devolvido aos seus autores. Então, isso aqui é muito importante se atentarem em relação aos requerimentos SEI, principalmente ao fato determinado e o prazo certo da comissão. Um fato também que é bem recorrente para nós. Ao signatário da proposição, será lícito requerer a retirada de sua assinatura antes da publicação do requerimento de criação. Então, o vereador que assinou a SEI, ele pode pedir o retirada de sua assinatura antes da publicação do requerimento. Só poderão funcionar, no máximo, 3 SEIs ao mesmo tempo, e, para prorrogar essa SEI, por decisão de 1/3 dos vereadores em sessão plenária. Então, para prorrogar, tem que cumprir o critério também. Um vereador só pode integrar 2 SEIs ao mesmo tempo, uma como titular e outra com suplente, e o relator e seu presidente serão escolhidos da instalação da SEI, na reunião de instalação, escolhe quem será o presidente e seu relator, e os atos decisórios das SEIs também serão tomados pela maioria absoluta dos seus membros. Inclusive, em relação às comissões especiais, nós seguimos as mesmas regras das comissões permanentes, tanto quanto possível, né, em relação ao colegiado, ao quórum. As comissões de representação, elas têm por finalidade representar a Câmara em atos externos de caráter social ou político, e serão constituídas e designadas de imediato pelo presidente, conforme indicação das lideranças de bancada, também assegurada, tanto quanto possível, a representação partidária. As de investigação e processantes são constituídas para apurar infrações político-administrativas do prefeito, vereadores, destituição de membro da mesa e emissão de parecer sobre decisão de sustação de ato, contrato ou convênio municipal. As nossas sessões legislativas, elas serão sempre públicas,
Podem ser ordinárias, extraordinárias, especiais, né, que são as sessões solenes as nossas sessões cívicas e oficiais, como entrega de título honorífico, comendas, enfim, e as solenes, que é a sessão de posse e instalação de legislatura. E uma questão muitíssimo importante: durante a nossa sessão ordinária, não podem ser realizadas sessões solenes e especiais. Então, assim, a gente tem visto com frequência os requerimentos para marcar sessões solenes especiais durante o período de sessão ordinária. Não é possível. A gente não pode entregar título honorífico durante a sessão ordinária, a gente não pode entregar comenda, nada. Então, é muito importante isso nos requerimentos de vocês. As nossas sessões ordinárias, elas são separadas em 2 partes, que é o expediente e a ordem do dia. E o nosso processo legislativo ele é composto, em geral, por 4 fases. A primeira delas, qual seria? A de competência da CCJ ou da mista, né? Quando a mista atua na sua competência exclusiva, para analisar a constitucionalidade, regimentalidade, legalidade das proposituras. A segunda fase, de apreciação no plenário, em primeiro turno, de discussão e votação. A terceira fase seria a parte competente das temáticas. E uma situação importante também: comissão temática não arquiva propositura. A gente tem recebido também muita propositura, relatório de comissão temática pelo arquivamento da matéria. A comissão temática ela não tem competência para arquivar a matéria. E a quarta fase, que é de competência do plenário, para análise do parecer exarado pela comissão temática, em último turno de discussão e votação. As nossas proposições, né, que são essas: projeto de emenda à lei orgânica, leis complementares, projeto de lei, decretos legislativos, resoluções, substitutivos, emendas, vetos, recursos, requerimentos, moções. Os projetos, como é que eles devem ser redigidos? Com clareza, precisão e ordem lógica, e devem conter obrigatoriamente, isso aqui é a estrutura mínima de um projeto de lei, o título designativo da espécie normativa. É projeto de lei, é lei ordinária, é lei complementar, é decreto legislativo. Especificar o que é, a sua ementa, né, que explica de modo conciso o objeto do ato normativo, a sua parte normativa em si, e a parte final, que tem as normas, a cláusula de vigência, enfim. E a justificativa dos projetos também, muito importante. Tem muito projeto sendo autuado sem justificativa. As emendas à lei orgânica. A lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta do prefeito, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara e pela população subscrita por pelo menos 5% do seu eleitorado. As emendas à lei orgânicas elas serão discutidas e votadas em 2 turnos, com intertício de 10 dias entre eles, e considerada aprovada quando obtiver em ambos os turnos 2/3 dos votos dos membros da Câmara em votação nominal. E as emendas à lei orgânica elas são promulgadas pela mesa diretora da Câmara. Os projetos de lei e lei complementar também são de iniciativa do prefeito, dos vereadores, das comissões permanentes e da mesa diretora, nos casos previstos, e dos cidadãos com essa mesma subscrição, de 5% do eleitorado do município. É de competência privativa do prefeito, isso aqui muito importante, a iniciativa de projetos de lei ou lei complementar que versem sobre organização administrativa e orçamentária, nos termos da lei, no artigo 135 da Lei Orgânica, servidores públicos, seu regime jurídico, criação, provimento de cargo, emprego, função. Isso aqui tudo é competência privativa do nosso prefeito, bem como a criação, estruturação e atribuição dos órgãos públicos da administração municipal. E também não será admitido aumento de despesa previsto nos projetos de iniciativa do prefeito, a não ser a ressalva que existe no artigo 138 da Lei Orgânica, que é quando existe previsão nas nossas leis orçamentárias. Isso aqui, pessoal, é muito importante, e eu faço sempre questão de frisar em relação às competências, à competência privativa do nosso prefeito, até pelos vícios de iniciativa, né, e pela invasão de competência. Isso não é nem muito algo que a gente lida constantemente na diretoria legislativa, é mais uma questão da procuradoria. O doutor Lucas está aqui, não me deixa mentir. Isso tem sido objeto recorrente de ações de inconstitucionalidade. Então, é muito importante vocês se atentarem a isso daqui. São objetos de projeto de lei complementar, as seguintes matérias: o plano diretor, o Código Tributário, Código de Obras, posturas, zoneamento, parcelamento do solo, edificações, regime jurídico dos servidores, Código de Limpeza,
urbana, segurança contra incêndio e pânico, isso aqui tudo só por meio de projeto de lei complementar. As leis complementares, para elas serem aprovadas, elas exigem voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, e é de competência exclusiva da nossa mesa a iniciativa de projetos de lei complementar que criem, alterem ou extingam cargos ou serviços da Câmara e fixem os seus respectivos vencimentos. Assim como o prefeito tem suas competências privativas, a nossa mesa também tem. E os projetos de lei ou lei complementar, tanto do prefeito quanto de 1/3 dos vereadores que solicitem urgência, eles têm que ser apreciados aqui na Câmara em até 45 dias consecutivos, contados da data da sua atuação. Então, isso aqui é muito importante, porque às vezes chega um projeto na mão de vocês, que é de regime de urgência, sempre vai estar explícito lá no início do projeto. Então, esses projetos, nós temos 45 dias consecutivos para poder apreciá-los. E uma matéria rejeitada, ela somente poderá constituir objeto de uma nova proposta na mesma sessão legislativa, mediante a assinatura da maioria dos membros da Câmara, ressalvados os projetos de iniciativa do prefeito que não cumprem essa regra. Então, um projeto que foi rejeitado, ele pode constituir uma nova proposta na mesma sessão legislativa? Pode, mediante a assinatura da maioria absoluta dos membros da Câmara. Isso aqui também é muito importante, que o autor da propositura, ele pode pleitear em qualquer fase do processo legislativo seu sobrestamento ou arquivamento. Os projetos de lei e lei complementar, ainda falando sobre eles, que os nossos projetos, as emendas e os substitutivos considerados inconstitucionais serão encaminhados à diretoria legislativa para o seu arquivamento. Então, CCJ ou a mista entendeu que aquele projeto, enfim, ele é inconstitucional, ele nos encaminha para arquivar. O que nós fazemos? Nós notificamos o autor da matéria em 3 dias, depois de 3 dias da decisão dessa comissão, e o vereador, discordando dessa decisão da comissão pelo seu arquivamento, deve recorrer ao plenário via requerimento em até 10 dias úteis contado da sua notificação. E esse requerimento ele tem que ser aprovado por maioria absoluta. Então, é muito importante vocês se atentarem a esse prazo de arquivamento e desarquivamento de matérias, porque também acontece do vereador propor o desarquivamento de alguma matéria fora do prazo e, infelizmente, o requerimento não poder seguir em frente, né? Porque existe esse prazo aqui de 10 dias úteis. Então, ficarem sempre atentos. Sempre são notificados os gabinetes do vereador do arquivamento das matérias. E esse projeto, caso desarquivado, ele é encaminhado novamente à CCJ ou à mista, para o seu pronunciamento em até 3 dias úteis. E caso essa decisão seja reiterada pelo arquivamento, ele será definitivamente encaminhado ao arquivo, não podendo ser apresentado na mesma legislatura. Então, aqui a importância de entender a diferença entre sessão legislativa e legislatura. E, havendo semelhança entre as proposituras, a que tiver sido protocolizada primeiro deverá prevalecer. Tá? Isso aqui também é muito importante. Os decretos legislativos, né, que são as nossas matérias destinadas de competência exclusiva do Poder Legislativo, o prefeito não pode propor projetos de decreto legislativo e não são sujeitas à sanção ou veto dele, são promulgadas pelo nosso presidente. Isso aqui são algumas das matérias de decreto legislativo: concessão de licença, cassação de mandato, projetos de título honorífico, né, enfim, são matérias de decreto legislativo. Os decretos legislativos de título honorífico de cidadania goianiense, eles devem ser aprovados em votação única por 2/3 dos membros da Câmara e deverá conter obrigatoriamente o currículo do homenageado e cada vereador poderá propor na legislatura 8 projetos de concessão de título honorífico de cidadania goianiense. Os projetos de resolução são aqueles que regulamentam os nossos assuntos de economia interna, e natureza política administrativa, e constitui matéria deles a perda de mandato de vereador, destituição de membro da mesa, reforma do nosso regimento interno por intermédio de projeto de resolução, concessão de licença de vereador também por resolução, e demais atos da nossa economia interna. Agora vamos falar um pouquinho sobre os requerimentos. Os requerimentos, eles são as proposições que sugerem medidas de interesse público, por meio do qual o vereador se manifesta sobre os assuntos da vida comunitária, né? Tem requerimento de troca de lâmpada, faixa de pedestre, enfim,
Então, matérias desse tipo são matérias de requerimento. Eles são sujeitos a despacho pelo presidente ou a deliberação no plenário. Isso aqui são os requerimentos que são despachados diretamente pelo presidente. Isso aqui também falando sobre os requerimentos de alçada do presidente. Isso aqui é um assunto mais amplo. Uma questão importante em relação aos requerimentos. Os requerimentos subscritos pela maioria dos membros da Câmara são considerados em regime de urgência e serão apreciados na mesma sessão legislativa. Isso aqui, durante a sessão plenária, acontece muito. No meio da sessão, tem um requerimento em pauta, o vereador querer apreciar aquele requerimento de imediato. Então, o que deve ser feito? Pedido de inversão de pauta daquele requerimento, certo? Os requerimentos que não estão em pauta, isso acontece também com frequência, às vezes chega um vereador que a assessoria entregou um requerimento, ele não está em pauta. Eu preciso que esse requerimento esteja na pauta de hoje. Eles precisam de que esses requerimentos sejam subscritos pela maioria dos membros da Câmara para que ele configure em pauta, mas não necessariamente significa que ele está sendo aprovado, ok? Porque acontece de vereador chegar com um requerimento, não estava em pauta para mim, com a assinatura dos vereadores, está aprovado, não está aprovado. E aquele documento é para que ele configure naquela sessão. Ele vai ser aprovado em outro momento. Então, é importante fazer essa diferenciação. O substitutivo, ele é uma propositura apresentada pelo vereador para substituir outro no mesmo assunto. E uma questão importante, não é permitida a apresentação de substitutivo parcial ou mais de um substitutivo em relação à mesma propositura. Já aconteceu também de chegar projeto para nós com 2 substitutivos. As emendas, né? As emendas, elas podem ser supressivas, substitutivas, aditivas e modificativas. Elas são autoexplicativas, né? A gente não precisa entrar na explicação de cada uma delas. Os nossos quórums de votação. O nosso quórum mais comum é o de maioria simples, onde ele é calculado levando em consideração o número de presentes participantes naquela votação. Ou seja, compreende mais da metade dos votantes ou o maior resultado da votação. A maioria absoluta é definida como o primeiro número inteiro superior à metade. Então, como nós temos 35 vereadores, a metade é 17,5, então o primeiro número inferior inteiro é 18. Então, quórum de maioria absoluta, nós necessariamente precisaremos de 18 vereadores votantes. Projetos de lei complementar. Estão entre os que requerem a maioria absoluta de sua composição. A maioria qualificada é aquela que exige número superior à maioria absoluta. Por exemplo, a votação de projetos de emenda à lei orgânica, a maioria qualificada é exigida para que eles sejam apreciados, e o quórum é 24 votos. Uma informaçãozinha para vocês. A maioria absoluta e a qualificada levam em consideração o número total de membros da Câmara, para a gente calcular esse quórum. E a maioria simples toma por base os presentes naquela votação. Então, por exemplo, nós precisamos de 18 vereadores para apreciar qualquer projeto. Nós não podemos apreciar nada com menos de 18 vereadores. Então, um projeto de lei ordinária. Nós temos 18 vereadores presentes. 10 votaram favoráveis e 8 votaram não, o projeto está aprovado. Para um projeto de maioria absoluta, essa regra já não funciona. Um projeto de lei complementar, a gente precisa de, no mínimo, 18 vereadores votando sim para que aquele projeto seja aprovado. E os projetos de maioria qualificada, nós precisamos de 24 pessoas votando sim para que ele seja aprovado. Isso aqui é uma tabelinha de todos os nossos quórums e a nossa votação. Vou deixar para vocês também depois como curiosidade também, para vocês saberem. Agora, na finalização do nosso processo legislativo, a fase final de tudo, né? Depois que tudo é apreciado. Um projeto de lei ou lei complementar, quando ele é aprovado, nós extraímos dele autógrafo e encaminhamos ao prefeito no prazo de 10 dias úteis. Então, a Câmara tem 10 dias úteis para fazer esse trabalho. E o prefeito tem 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo. E se transcorrer esse prazo, ele não for sancionado ou vetado, a gente tem 48 horas para fazer tacitamente essa sanção. E caso o presidente da Câmara não faça em 48 horas, cabe ao vice-presidente fazê-la. Em relação aos vetos, nós temos 30 dias para apreciar os vetos. Muito importante também a gente tomar cuidado com esse prazo dos vetos. Tem acontecido muito de veto ficar 1 mês, 2 meses em gabinete de vereador para relatar. Então, o veto é um projeto que tranca a nossa pauta. Então, o veto vencido ele tem que ser apreciado de imediato.
Então, sedentar muito nesse prazo dos 30 dias. E o veto rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores, o veto só será rejeitado, pelo voto da maioria absoluta dos vereadores em votação nominal. Então, para você rejeitar um veto, você precisa de 18 votos. Então, isso aqui também é dúvida recorrente entre os vereadores. Às vezes, o veto de um objeto que é de interesse do vereador está em apreciação, para que o vereador consiga derrubar aquele veto, ele precisa de 18 votos. E quando esse veto é rejeitado, nós encaminhamos ao prefeito essa matéria, que deve promulgar e publicar em até 48 horas. Aqui uma curiosidade para vocês: as nossas emendas à lei orgânica, elas são promulgadas pela nossa mesa, com número de ordem, e os nossos decretos legislativos e resoluções são promulgadas pelo nosso presidente. Então, as emendas à lei orgânica, os nossos decretos e resoluções, elas não são sujeitas à sanção e veto do nosso prefeito. Então, é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Sim, claro, com certeza. Eu vou disponibilizar o material. Milka, eu passo para você o material, a gente põe no site, alguma coisa assim, né? Tá, não, sim, a gente disponibiliza esse material. Ninguém tem nenhuma dúvida, nada, tranquilo? Vou colocar no swap, o Cadu falou que vai colocar no swap. Eu vou passar para o Cadu, então, ele vai falar sobre o swap. E, mais uma vez, a gente está à disposição de vocês lá na diretoria, o que vocês precisarem, dúvidas, qualquer coisa para a gente melhorar o nosso trabalho, a gente está sempre à disposição, tá? Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou o Cadu lá da Informática. Eu acho que... Quantos aqui não fizeram parte daquele primeiro treinamento sobre o swap? Que entraram agora? Muita gente. Ok. O que eu vou fazer agora a gente vai passar algumas instruções para vocês básicas sobre o swap. A gente não vai entrar aqui na questão de como criar um documento ou como fazer uma tramitação, tá? Por quê? Porque a gente já tem isso tanto no site quanto no próprio swap. A gente tem uma base de conhecimento que a gente vai mostrar agora para vocês. Então, vai ser basicamente focado mais mesmo no módulo legislativo. Vamos percorrer em alguns dos termos mesmo que a diretora colocou, ok? E aí, a minha pretensão a gente vai atacar aqui alguns problemas identificados tanto em comissões, quanto na criação das proposituras legislativas nos gabinetes, apresentação disso em plenário, quais são as regrinhas para a gente fazer isso no swap. E assim que eu passar em tudo, a gente abre para as perguntas, ok? Esse aqui tá ligado? Esse outro microfone aqui? Esse aqui tá ligado? Ok? Tá, todo mundo ouvindo? Beleza. Pessoal, antes de mais nada, vamos lá. O swap, ele é um sistema isso eu acho muito importante falar, porque a gente vai falar agora um pouquinho sobre algumas dúvidas que surgem, tá? A gente tem ouvido algumas coisas de todo mundo aí, então é muito importante a gente falar por que a gente utiliza o swap. Algumas pessoas falam assim, nossa, mas um gestor eletrônico de documento, o que o pessoal chama de GED, muito conhecido pelo Estado e tal, é o SEI, né? Por que vocês não utilizam o SEI, por exemplo? Primeiro, a gente já tinha uma necessidade aqui na casa, que era utilizado um outro sistema, mas era um sistema que por muito tempo ficou aqui na casa e fez muita diferença. Mas a evolução da legislação sobre dados abertos, sobre transparência e até segurança da informação, ela fez com que ele ficasse desatualizado e que fosse necessário fazer essa substituição. E aí, o pessoal da TI, né, a pedido da administração, da presidência, começou a fazer esse estudo, até que a gente encontrou, entre todos os que a gente estava analisando,
O SUAP, que além de ser esse GED, esse gestor eletrônico e tramitador, né, de documentos e tal, tem outras coisas que já estão trazendo economia para casa. Uma delas, e outras economias futuras, como gestão de contratos e tal, até mesmo de almoxarifado, como a gente já falou, né, sobre isso, possivelmente podem ser colocadas na casa, o que evita algumas contratações desnecessárias, né, não acontecendo. Primeiramente, ele já suporta, tá, que a gente dê transparência aos dados, como é pedido pela Lei de Acesso à Informação e também os dados abertos. Mas, para isso, a gente precisa utilizá-lo bem, né? E até mesmo contemplando uma necessidade que a sociedade cobrou muito da gente, principalmente no final do ano passado, quanto à questão das rubricas, né? E aí a gente vai utilizar já de duas portarias. A primeira, que é a portaria 853 do ano passado, que fala sobre a verificação, a autenticidade da assinatura pelo SUAP. Ou seja, um documento que é feito pelo SUAP, ele é totalmente autêntico e aceitável em todos os níveis, tá? E a segunda é a própria que fala sobre institui o SUAP como ferramenta exclusiva de tramitação de documentos e processos eletrônicos e legislativos na casa, tá? Por que é isso? Às vezes eu já ouvi assim nos corredores, aí o pessoal vira assim de lado e fala: não, vou falar aqui baixo, mas esse SUAP não é para o legislativo, não, é só para o administrativo. Não, gente, ele serve para tudo. Processo legislativo completo roda no SUAP. O que não roda, e aliás, até isso foi uma coisa que a gente tem trazido estudos para um módulo do legislativo, são as reuniões e sessões legislativas. Processo legislativo roda, ok? Tanto que, durante reuniões e sessões legislativas, nós temos a permissão, até porque você tem que pegar, como a diretora acabou de citar, formulário de versão de pauta. Gente, é na hora da sessão, tem que ser colhida a assinatura lá na hora mesmo. Então, é naquele momento que a gente não vai ter todo o processo feito dentro do SUAP, ok? Os documentos e tal. Então, é falado tanto isso quanto como é feita essa inclusão dentro do SUAP desses documentos que, porventura, e exclusivamente, sejam feitos fora do SUAP, ok? Então, assim, essa foi só um apanhado para a gente se conscientizar de todo o calhamaço legislativo